Graça e paz, meus irmãos. Vamos tentar nos aquietar um pouco. Ainda estamos em momento de louvor e adoração ao Senhor. Vamos agora ter a ministração da palavra de Deus através da aula. Isso. O pastor estragou a surpresa porque eu ia fazer toda criar aquela expectativa em torno do que a gente ia estudar, porque ele terminou Amós no último domingo, mas ele já falou que a gente ia estudar, então toda a primeira parte aqui, deixa eu jogar para fora. Mas, na verdade, nós vamos estudar o livro de Atos, né? Tivemos a oportunidade de estudar esse livro com os jovens na revista da IPB em 2019, mas um resumo mais sucinto. Atos tem 28 capítulos. Se nós estudarmos um capítulo por domingo, nós vamos, talvez, ultrapassar o final do ano ainda estudando o livro de Atos. A gente ainda não tem o formato final das aulas, mas é provável que a gente, então, se estenda nesse estudo até o final do ano. E como é bom, meus irmãos, ver aqui, não sei se vocês têm a mesma alegria que eu sinto quando eu vejo aqui os adolescentes tocando, né? Ver os meninos aqui, a Amanda tocando baixo, e as irmãs aqui com toda dificuldade. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos louvar o Senhor e tal. É lindo e é maravilhoso ao mesmo tempo, porque isso tem a ver com o mover do Espírito Santo, preservando a sua igreja. Né? Porque pastor Fábio, vocês estão vendo, né? Não é só a barba que está branca, ela está esquecendo o nome das irmãs da SAF. Tal. Então, chega um ponto que a gente chega no limite do que a gente pode fazer de trabalho. E a gente tem que passar o bastão para o próximo. E ainda na era mais negra, mais terrível da igreja, na idade das trevas da igreja, o Senhor preservou o seu povo. Porque a gente às vezes pensa e analisa os eventos assim, né? Lá nos idos de 1519, lá o Martinho Lutero teve aquela ideia, vou escrever 95 teses, e de repente ele, o herói da reforma, e aí ele coloca as teses lá, mas não aconteceu assim. Em toda a história, mesmo quando a igreja caiu em apostasia, Deus preservou o remanescente, fiel, em que a sua palavra perseverou, permaneceu, e hoje também o Senhor continua preservando a sua igreja, através da renovação do seu Espírito Santo nas próximas gerações e através da pregação contínua do Evangelho. Por isso que a gente não pode ficar só aqui pensando que está muito bom aqui, façamos 3 tendas e uma será para Pedro, outra para Elisa. Não, a gente vai ter que pregar, ter que continuar abrindo congregação, ter que continuar abrindo ponto de pregação, ter que continuar fazendo trabalho em condomínio, ter que continuar pregando, porque é assim que a gente estende o Evangelho, que a igreja persevera até o dia do Senhor. Amém? Amém. Que bom que o irmão Rosemary está aqui para contribuir. Eu vou precisar de muito aleluia, glória a Deus hoje estava preparando e lembrando da senhora, diga, está aqui, a irmã vai dizer um glória a Deus, aqui. Mas, então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos é exatamente o início. Talvez um outro aspecto de início, mas o início da igreja do Senhor, da obra do Espírito Santo na igreja do Senhor. Mas é continuidade também, não é uma ruptura, não há descontinuidade da obra de Cristo. A gente vai ver isso na história de Atos dos Apóstolos. Então, a mim me coube fazer uma introdução do livro, mas até pensando em termos de planejamento, como a gente tem muito a estudar e aprender nesse livro, então eu pensei que nós poderíamos já entrar, e vou fazer essa introdução através dos 5 primeiros versículos desse livro maravilhoso de Atos. Então eu peço você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 1, nós leremos o verso 1 até o verso 5. O pastor
providencialmente, ele usou a pergunta do nosso catecismo para doutrinar a igreja agora pela manhã. E é interessante porque os catecismos foram uma forma que a igreja reformada criou para que houvesse unidade doutrinária na igreja e para que o ensino fosse repassado para as crianças. Os catecismos eles surgiram inicialmente com esse propósito, principalmente o breve catecismo. E hoje a gente está recomeçando esse ensino, com a presença das crianças também, com adultos. Acho que todos nós temos muito que aprender também com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler um versículo, a igreja lerá em uníssono o versículo seguinte, ok? Até o verso 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Acabei lendo o versículo 2, não é isso? Lê o versículo 3, meus irmãos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Até aqui a leitura da Sagrada Escritura. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós cremos que o culto que prestamos a Ti é um diálogo, Senhor, entre o Senhor e o seu povo. Pai, nós só conseguimos estabelecer esse diálogo por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, dos méritos que Ele conquistou, Senhor, satisfazendo a justiça perfeita do Deus vivo, santo e verdadeiro, ali na cruz do Calvário, e ressuscitando dos mortos, Senhor, nos deu acesso à Tua presença. Nós cantamos o Teu nome santo, cantamos o nome da aliança, Yahvé, o Teu nome, glorificando a Ti, Senhor, por os benefícios que o Senhor tem nos dado. Trouxemos, ó Deus, ofertas diante do Senhor, as crianças aqui, alegres, Senhor, se apresentaram diante do Senhor. O Senhor nos falou através da Tua palavra. O Senhor nos recebeu as nossas súplicas e orações e a nossa gratidão. Ó Deus, nós agora queremos te pedir que o Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor continue falando conosco, Senhor. Não por causa de nós, Senhor, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus, Senhor. Por causa do Teu Filho, em nome dEle. Ó Deus, por causa da Tua palavra, porque o Senhor mesmo, pela Tua graça, se submeteu a esta aliança, Senhor, em ter um povo exclusivamente Teu. E para a glória do Teu nome, te pedimos que o Senhor traga edificação à Tua igreja. Quando consideramos essas palavras, Senhor, diante de nós, que são santas, perfeitas, puras e verdadeiras, te pedimos que o Senhor nos revista da Tua graça, nos dê mais do Teu Espírito Santo, nos dê mais da Tua presença e nos ensine, nos ilumine, Senhor, nessa manhã, para compreendermos as Tuas verdades espirituais. É em nome de Jesus que nós choramos, agradecidos. Amém. Bom, meus queridos, então, de cara, como é uma introdução, um estudo introdutório, dá para a gente ver quem é o autor deste livro. Quem é o autor de Atos? Muito bom, minha irmã. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente depreende disso dos versículos que nós lemos? Porque ele não assinou ainda. Ele começa dizendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Que primeiro livro é esse? Abre lá em Lucas capítulo 1. Veja a semelhança de Atos 1 com Lucas 1. Atos 1 com Lucas 1.
Diz assim, versículo 1 de Atos 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, ao que parece, Lucas tinha um patrono, um patrocinador chamado Teófilo, e isso era comum, diferentemente das pesquisas que se hoje faz, que você tem uma instituição de educação por trás, financiando, né? Você tem a internet para você pesquisar nos servidores e aplicativos de informações acadêmicas ou não, você consegue pesquisar. Naquela época, você, para fazer uma pesquisa, montar a sua pesquisa, você precisava viajar, entrevistar as pessoas. Então, Lucas, ele faz esse trabalho de sair entrevistando, ele diz lá em Lucas capítulo 1, que ele saiu entrevistando pessoas, ministros da palavra, provavelmente deve ter entrevistado a própria Maria, mãe de Jesus, pessoas que estiveram ali, testemunhas oculares, e ele monta uma narrativa para um patrocinador seu chamado Teófilo. Há um registro muito parecido com esse de Lucas, de Joséfo, que era um historiador judeu, que tinha alguns imperadores romanos como patrocinadores do seu trabalho de historiografia, e também um outro patrocinador chamado Epafrodito. E ele escreve muito parecido com Lucas, agradecendo, ou na verdade, no prólogo de um dos seus escritos, de uma das suas pesquisas, agradecendo pela ajuda de Epafrodito e dizendo que ele fez uma acurada pesquisa também sobre a história ali dos judeus. Então, era comum na época fazer esse tipo de levantamento. E a gente tem, então, a referência da semelhança do Evangelho de Lucas com esse prólogo aqui do livro de Atos, capítulo 1. E ele parte, então, da observação como testemunha aqui. Vocês vão ver a partir do capítulo 16, salvo engano, de Atos, ele começa a usar a primeira pessoa do plural no registro, porque ele está presente, ele começa a viajar com Paulo, ele começa a participar ali da história da igreja. Então, algumas coisas ele é testemunha ocular, mas também através de fontes em que ele pesquisou. Pastor Emílio Garófalo, falando sobre esse trabalho de Lucas, ele diz que antigamente, lógico também, não se fazia registro no Word, né? nem em qualquer outro editor de texto eletrônico, obviamente, se faziam nos papiros, e você não escrevia em papiros maiores do que 12 metros, porque ficava inviável de você estar carregando e levando essa obra para as pessoas, para poder ler. Então, era também comum você seccionar essa obra. E é o que Lucas faz. Na verdade, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele é uma única obra. Só que ele secciona a obra até a ascensão de Jesus, até a despedida de Jesus dos discípulos, e a partir daqui, a obra de Jesus através do seu Espírito Santo. Então, ele deve ter escrito durante os 2 primeiros anos da prisão do apóstolo Paulo, onde provavelmente ele tenha ido até Jerusalém e a região ali da Galileia, tido contato e conversado com as pessoas que foram testemunhas oculares da história de Jesus. Então ele escreve para Teófilo e nesse sentido ele parte, né, seu registro entre o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Qual é o objetivo dele de escrever? Está difícil de ler, né? Mas o objetivo... Está mais fácil aqui, né? O objetivo ele traz esse relato das origens da história da igreja. O objetivo ele começa registrando aqui no capítulo 1, vocês vão ver que o capítulo 1 ele tem uma estrutura diferente, talvez do restante do livro, mas o Lucas é um médico. Então, ele,
daqueles que fizeram o registro bíblico, ele talvez seja o mais acadêmico. Ele tem um grego aqueles que entendem de grego, que eu não entendo, mas dizem que o grego dele é um grego perfeito, é um grego muito trabalhado, e ele tem esse cuidado de registrar cada momento, cada ato ali da história, a partir aqui da ascensão de Jesus. O primeiro capítulo ele vai tratar sobre isso. O Jesus falando, se despedindo dos discípulos, sendo assunto aos céus, os discípulos lá olhando, os discípulos ali, os apóstolos olhando para cima, esperando talvez que ele subisse e descesse imediatamente para resolver a parada e para estabelecer seu reino. E eles estão lá e aparecem varões e dizem assim: o que é que vocês estão olhando para cima? O Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer e tal. E depois disso eles vão para Jerusalém, e naquela expectativa de atender a promessa que Cristo havia feito do Espírito Santo. O próprio João Batista havia falado sobre essa promessa. Eles acabam por escolher Matias para substituir Judas. E então, no capítulo 2, nós vamos ter o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Mas Atos é então um roteiro do progresso da igreja em todo o mundo, nossas origens enquanto cristãos. É a continuidade do registro do Evangelho. Apresenta de forma acadêmica, como falei, as promessas feitas no Evangelho são cumpridas aqui. E a gente vai ter então um registro histórico do cumprimento das promessas que Lucas relatou, e não só Lucas, mas os outros evangelhos relataram pela boca do próprio Jesus. Registra também as próximas gerações, que o comissionamento dos discípulos é executado. Apresenta a obra do Espírito Santo transformando 11 homens medrosos. O livro, a gente vai ver isso analisando o versículo 1, que o livro começa, 11 homens ali escondidos dentro de ali talvez num cenáculo, numa casa, orando, aguardando a obra do Espírito Santo, e termina com uma igreja se espalhando em todo o mundo conhecido da época. Lucas ainda parece preocupar-se em demonstrar que o cristianismo não é uma ameaça ao Império Romano. E ele traz isso, principalmente nos embates do apóstolo Paulo com os imperadores, com reis, e mostrando que há uma conspiração ali dos fariseus e dos judeus para abafar a igreja no seu início, mas que, na verdade, o cristianismo não é um movimento político, não tem essa pretensão de derrubar imperadores ou reis, mas então não se constitui numa ameaça. Os cristãos eram inocentes de qualquer acusação de rebelião. Apesar da perseguição, sem recorrer à violência, espalharam sua doutrina, alcançando até mesmo a capital do império. O pastor reverendo Augusto Nicodemos, ele entende que a ordem de Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, que para mim é o versículo-chave do livro, e era bom que todo mundo decorasse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que esse confins da terra, Lucas está se referindo, na verdade, a Roma, a capital do império, que seriam os confins da terra a serem alcançados, mas no devido tempo. Quem for ensinar, o versículo 8, se preocupa com isso aí. Calvino, falando sobre essa introdução do livro de Atos, ele diz que, João Calvino, ele diz assim, que a soma do evangelho consiste nessas duas partes, a saber, na doutrina de Cristo e em seus atos. Aqui devemos observar que aqueles que têm apenas o conhecimento básico da história não têm o evangelho, a menos que o conhecimento da doutrina que manifesta os frutos dos atos de Cristo sejam anexados a ela. Há uma necessidade de nós conhecermos verdadeiramente a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho. E não somente ter o conhecimento histórico do que aconteceu, não é para isso que o livro se presta, mas o conhecimento da doutrina, ele é transformador, porque é a verdade soprada por Deus para os nossos corações. Então,
é importante ter o conhecimento histórico, mas encarar isso como também, não só um registro histórico, mas como princípios doutrinários para a nossa vida. Bom, vamos passar para, eu acho que eu coloquei aqui estrutura, isso, a estrutura do livro, a estrutura desse livro de Atos. Um já foi. Como é que a gente pode dividir o livro para estudar melhor, para entender melhor dentro do contexto? A gente pode dividir o livro em 2 personagens principais, é uma forma de você dividir para estudar o livro, que seria do capítulo 1 ao 12, do 13 ao 28, que é o livro, apesar de ser Atos dos Apóstolos, na verdade ele se resume basicamente à história de a obra do Espírito Santo através de 2 homens. Um é Pedro, até o capítulo 12, e do capítulo 13 em diante, o apóstolo Paulo. É óbvio que há relatos sobre Filipe, quando ele vai pregar para o etíope, há relatos de Estevão e discursos. O livro é riquíssimo em discursos, né? Há pregações, há sermões, que até é uma crítica. Os críticos que dizem que Lucas não teve, que o livro talvez não fosse inspirado, é porque como é que ele registrou o discurso sem estar lá? Porque Estevão, quando fez o discurso espontâneo. Pedro, quando fez o discurso que 3.000 se converteram, foi espontâneo. Mas o fato de Lucas ter registrado com base na informação das testemunhas não desmerece ou descredita aquilo que foi pregado, aquilo que foi ali discursado. Então, há essas outras personagens, mas esses 2 personagens principais, onde a gente podia até dividir o livro nessas 2 partes. Mas eu prefiro essa outra divisão, que é a divisão baseada no progresso do Evangelho nos 25 anos que o livro cobre. Então você tem o Evangelho sendo pregado em Jerusalém, até o capítulo 6, verso 7. Você tem o Evangelho pregado, a igreja crescendo em direção à Judéia e Samaria, do versículo 8, capítulo 6, até o 9, 31, e até os confins da terra, do capítulo 9 até o capítulo 28. Como é que a gente vai estudar aqui? Eu não sei ainda. Assim, os pastores vão tomar a decisão aí, se a gente vai estudar capítulo a capítulo, se a gente vai fazer blocos, mas tenho em mente isso, que a gente tem 3 momentos, pelo menos geograficamente falando, do crescimento da igreja no livro de Atos, com base naquilo que o Senhor falou em Atos 1:8. E aí a gente tem o capítulo 1, que eu já adiantei um pouco sobre a estrutura do capítulo 1, que Lucas parece preparar aqueles que estão lendo o seu registro acerca da descida do Espírito Santo que vai acontecer no Pentecostes, no capítulo 2. Então ele faz uma introdução, um prólogo, ele faz um introito aí para preparar as pessoas para o que vai acontecer. Então nessa introdução, que é o que nós vamos ver hoje, especialmente do versículo 1 ao 5, ele fala da promessa do Espírito Santo, ele fala do versículo 6 em diante, ele fala da ascensão de Jesus, e do versículo 12 em diante, da escolha do substituto de Judas, que veremos mais a miúde na próxima aula. Então, vamos entrar nos versículos que nós lemos, tá? Acho que, a título de contextualização, foi suficiente aí as informações que a gente apresentou. Então, nós temos, a partir do versículo 1, o começo da história. É bom nós pensarmos em Atos como uma história da qual nós fazemos parte, né? Eu vendo aqui os meninos tocando de manhã, né? E vendo que como às vezes a tarefa de levarmos o Evangelho adiante, de estendermos o reino de Deus, de participarmos e servirmos a igreja, parece ser uma tarefa tão grande para um grupo tão fraco de pessoas. Não é nada pessoal com vocês, meus irmãos, mas nós somos muito limitados, nós somos falhos em nossas limitações, em nossos pecados, em nossas habilidades,
ou inabilidades, e parece muitas vezes que essa tarefa é uma tarefa grande demais, de modo que a gente pensa constantemente, né? Será que nós estamos à altura dessa tarefa? Será que a gente vai conseguir tocar a igreja para frente? Talvez o pastor pense bastante nisso. Quem vem aqui tocar, né? Talvez antes de vir e aceitar um convite, meu Deus, será que eu vou saber tocar? Será que eu vou conseguir pregar? Talvez alguém tenha desejo de pregar e de ensinar a palavra do Senhor, mas fica pensando aí no banco, dizendo, meu Deus, será que eu vou conseguir pregar? Será que eu consigo ensinar as crianças? Chega lá em cima e vê as irmãs lá ensinando e tal, historinha, e fantoche, boneco e tal, e dinâmica. Aí você chega e diz, meu Deus, não, será que eu consigo fazer esse tipo de coisa? Meus irmãos, a verdade que vai gritar no livro de Atos é que o Senhor nos chama a todos para fazermos parte da obra de Cristo e nos envolvermos. Você não foi chamado para lustrar essa cadeirinha que está aí, deixar ela brilhosinha com a sua calça, todo domingo, sentando e se levantando, sentando e se levantando. Você foi chamado a se envolver com essa obra, a pregar a palavra, a testemunhar do Senhor, a servir na causa do Senhor. Essa é uma verdade que grita na mensagem em Atos. A nossa relutância talvez seja porque nós achamos que não somos capazes. Achamos que talvez o que a gente faz é o que qualquer um faria. Não vou lá, vou apertar o dedo ali para passar a mídia. Qualquer um faz isso. Então, não vou me envolver. Não, eu vou, talvez, sei lá, vou ficar ajudando lá quase. Qualquer um faz ajuda a criança. E talvez a gente fique pensando desse modo e a gente relute em se envolver com a obra. Atos nos ensina que Jesus continua trabalhando e atuando através de homens e mulheres, simples e imperfeitos, porque Ele está conosco, nos capacitando para a obra através do Espírito Santo de Deus. Jesus continua trabalhando. Não há uma secção aqui, até o final de Lucas é Jesus trabalhando. A partir de agora são os apóstolos trabalhando. Porque os caras eram bons. Meu amigo Pedro falou para 3 minutos que se converteram. Paulo era um cara letrado. Não é nada disso. É Jesus trabalhando, de capítulo 1 de Lucas até capítulo 28 de Atos. É Jesus trabalhando agora através dos apóstolos, pela obra do Espírito Santo que Ele enviou para que os capacitasse. Então, nós temos aqui o começo dessa história. E quando a gente fala em começo, e aqui eu tenho que confessar que eu não sou original nos meus sermões, nem nos meus estudos. Eu pego muito do que outros irmãos já ensinaram e falaram, especialmente hoje. Eu peguei muito do que o pastor Emílio Garófalo ensinou acerca desse texto, algumas coisas do reverendo Augusto, alguma coisa da Bíblia de Genebra, da Bíblia do Estudo de Reforma, do comentário de João Calvino. Então, acho que praticamente não tem nada meu aqui no estudo hoje, mas eu sinto o dever de compartilhar com os irmãos isso. E eu acho que foi o pastor Garófalo Neto que ele dizia assim, que quando a gente analisa começo, é bom a gente analisar fim também, porque a gente consegue, com o contraste, aprender muito a respeito de como Deus age. Então, nós temos, no começo da história, nós temos o quê? Nós temos Jerusalém, o evangelho começando ali em Jerusalém, os discípulos ali aguardando a promessa do Senhor, aquela provinciazinha lá no fim do mundo, que era uma dor de cabeça para o Império Romano, aquele lugar lá de onde talvez Roma não esperasse sair nada que prestasse de lá. E lá em Jerusalém, a obra do Espírito Santo começa de modo que ela se estende e alcança até Roma e os confins da terra, termina a história a igreja em Roma, Paulo lá em Roma. Começa com um punhado de pessoas ali, 11 discípulos que estiveram com Jesus, mais algumas mulheres, algumas pessoas seguindo Jesus, e termina a história, o evangelho, os cristãos em toda parte. Começa a história, e Atos vai narrar assim,
começa um evangelho nacionalista, um evangelho sendo pregado para judeu. Não, olha, vamos pregar aqui para judeu, então vamos nas sinagogas, vamos falar para os judeus, porque afinal de contas Jesus era judeu, vamos falar aqui. E termina o livro, o evangelho sendo pregado para todas as culturas, um evangelho transcultural. Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, que diz, não, acerca da circuncisão, não é obrigado que o homem circuncide, apenas tenha cautela de determinadas regras ali que vocês vão ver também, não vou falar agora para ninguém ficar com confusão na cabeça, mas o evangelho se torna transcultural para alcançar os gentios também em cumprimento da própria palavra do Senhor. Começa com um pequeno grupo de medrosos. Então ali talvez chegue alguém, chegue os fariseus, chega a escolta ali do templo e venham prendê-los. Eles estão orando, presos ali numa casa, e termina uma igreja internacional e extraordinária, conhecida pelos seus feitos, pela sua pregação, pela sua impetuosidade. Essa é a história de Atos dos Apóstolos. O que acontece? O que aconteceu para nós começarmos, igreja, nós começarmos pequeninos, confusos, e nos transformarmos em gigantes, em internacionais? O que acontece? O Espírito Santo acontece. O que acontece é o Espírito Santo. Ele chega e muda aquele grupinho lá de pessoas temerosas, confusas. Ele capacita e leva essas pessoas aos confins da terra a pregar o Evangelho. Uma igreja transcultural, internacional, fervorosa. Mesmo Jesus tendo subido aos céus, ele continua ativamente exercendo senhorio sobre a igreja, à medida que opera e fala por meio dos apóstolos. Jesus continua trabalhando. Ele foi até os céus, e antes de ir avisou os discípulos, olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão ficar aí e vocês vão ser minhas testemunhas. Quando o poder do Espírito Santo tomar vocês, e aí vocês vão e preguem Jerusalém, Samaria, toda a Judéia até os confins da terra. Na verdade, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, nós podemos aprender desse breve começo do livro de Atos que Jesus continua trabalhando. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele começou e agora está continuando a sua obra. Versículo 2, ele diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, a continuidade do trabalho. Então, Efésios 4:10, a palavra do Senhor diz assim, vou lá em Efésios 4:10, se alguém achar antes que eu, pode ler. Efésios 4:10. Sim, 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, essa palavra encher aí tem a ideia de completar, de cumprir todas as coisas. Jesus subiu aos céus para cumprir tudo o que precisava ser cumprido, fazer tudo o que precisava ser feito pelo Filho na sua missão aqui na terra. A nossa redenção, diz João Calvino, estava completamente completa, se permitem a redundância. A nossa redenção estava completamente completa e terminada, quando Cristo ascendeu a seu Pai. E, portanto, que Lucas cumpriu plenamente seu dever nessa narração ao tocar a doutrina e a obra do Espírito Santo. Então, ele fala no versículo 2 que eles foram instruídos nos mandamentos do Senhor, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Eles foram instruídos por Cristo sobre o que deveriam fazer, como se ele dissesse. Os apóstolos não inventaram nada de novo, não foi nada da cabeça dos apóstolos, foi da boca do Senhor Jesus que eles ouviram o mandamento, foi da boca do Senhor Jesus que eles ouviram a instrução, e o que eles fizeram foi
tocar a obra, continuar a obra. Não trouxeram nenhuma invencionice, nada de novo. Entregaram-se sinceramente e fielmente o que lhes foi ordenado por seu mestre celestial, para que ninguém pudesse pensar que entregou essas coisas a seus discípulos, que ele entregou pela inteligência e razão do homem. Ele nos chama de volta expressamente à autoridade divina. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra ao Senhor. É isso que ele diz, que ele une essa autoridade para comissionar seus discípulos. E essa autoridade agora repassada aos seus discípulos. A palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que eles estão levando adiante. Jesus não parou de agir e continua trabalhando. Jesus continua o seu trabalho. Seu Espírito nos dá o poder para seguirmos o seu trabalho. O Espírito Santo é mencionado em Atos 57 vezes, em 28 capítulos. Então, o Espírito é um personagem importante dentro desse livro. Não se trata de descontinuidade. Jesus trabalhou agora e os apóstolos estão trabalhando. Não, é uma obra só, que agora Jesus está fazendo através dos seus discípulos. É o desenrolar do plano eterno, desenvolvido pela Trindade, que resolveu, pela sua graça, nos incluir nele. Está quase chegando em nós a história, vai já respingar na gente. Nossa história é a continuidade da obra do livro de Atos. Essa é que é a realidade, que o que começou aqui, o que Lucas começa a registrar aqui, está sendo escrito ainda. O livro ele tem uma interrupção no capítulo 28, em termos de narrativa histórica, mas a história dele continua. E a história da Igreja Presbiteriana do Catolé é para ser escrita nos próximos capítulos dessa história de Atos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, é a história nossa, é a história do início da Igreja, é a história nossa porque nós continuamos a escrever essa história. A igreja não é simplesmente um lugar de contar a história e dizer como foi feito. É o lugar de continuar escrevendo essa história. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, do jeito, dentro das nossas limitações, dentro das nossas incapacidades, vasos imperfeitos, o Senhor, pela sua graça e pela capacitação do Espírito Santo de Deus, lhe faz parte desta comunidade para você continuar escrevendo a história de Atos dos Apóstolos. Continuar escrevendo a história da obra de Jesus. É por meio do seu Espírito que ele continua atuando através de nós. Nós somos então, diz aí 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, nós somos cooperadores com ele acerca dessa obra. Cada vez que a palavra de Cristo é pregada, Jesus está falando com sua igreja. Cada vez que tomamos a ceia, o Espírito Santo nos une a Cristo. Cada vez que nós falamos em nome dele, nós somos o seu corpo, agindo, pregando e servindo. Nós somos parte dessa história, meus irmãos. É isso que nós vamos aprender em Atos dos Apóstolos. A gente vai ver coisas extraordinárias aqui. A gente vai ver coisas que você vai ficar se questionando se aconteceu ou se não aconteceu. Mas você é parte dessa história. Essa igreja é parte dessa história, a história que Jesus está escrevendo. Por menor que pareça a sua participação, por menor que pareça a sua atuação humanamente, essa história de Cristo aqui na terra, onde ele continua atuando. Vamos continuar. Lucas 1, verso 3. Lucas 1, verso 3. A verdade verdadeira, diz o versículo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não só instruiu e ensinou aos discípulos, mas ele falou de coisas também concernentes ao reino. Ele esteve com eles esses 40 dias. Ninguém sabe o que foi exatamente o conteúdo de todo esse ensino, mas o Senhor esteve preparando esses discípulos nesse momento final, em que esteve encerrando a obra do Filho da redenção aqui na terra. E a história é como um plano, então, de Deus que vai se desenrolando.
A história da igreja e do evangelho resiste a qualquer escrutínio sério. A verdade é que a ciência, por vezes, e principalmente depois do iluminismo, né, em que se tentou se tentou afastar totalmente a premissa da existência de um Deus, e de um Deus que existe e que interfere na história, de todo o conteúdo científico que nós temos hoje acesso, nós recebemos, o que a gente aprende na escola, vem de todo esse contexto. Esses dias eu estava vendo o livro de Ciências de Emmanuel, 5º ano, né? Aí o livro de Ciências ele trazia origem do universo. Aí ele falava lá da teoria lá científica de origem do universo, falava de mitos e teorias sobre a origem do universo. Aí falava do mito lá de um povo indígena, não sei de onde, falava do mito de Oxalá, Exum, não sei das quantas, falava um monte de coisa lá de povos africanos, mas não tratava, nem como mito o livro tratava da Bíblia. Ele escuta, porque como a escola lá é de confissão católica, ele escutou na aula de religião sobre a origem do universo. Porque a ciência tenta afastar completamente Deus, nem para tratar do registro da Escritura Sagrada como sendo um mito, ela trata de qualquer outra origem, mas a Escritura Sagrada ela foi rejeitada e refutada pelo homem e pela ciência. Mas a história da igreja resiste, mesmo com todas as mudanças no mundo, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a pregação contrária, mesmo com todo o iluminismo, mesmo com todo o racionalismo, criticismo, o que for, a história da igreja, a igreja continua resistindo. Jesus andou pela terra e se mostrou real. Se vocês virem o relato dos evangelhos, vai ver que Jesus andou com os discípulos, conversou com eles, comeu com eles. Lembra que com os discípulos em Emaús, Lucas é o único que vai registrar essa situação. Os outros evangelhos vão só dizer que ele apareceu a 2 no caminho de Emaús, mas Lucas conta como foi, e que ele vai caminhando e conversando, e aqueles discípulos não reconhecem Jesus. Eles vão no caminho de Emaús, alguns quilômetros ali de Jerusalém, e começam a recriminar Jesus, que Jesus está lá, começa a andar com eles, as viagens a pé, né? Começa a andar com eles, e aqueles 2 discípulos, Jesus se aproxima deles e diz: vocês estão falando sobre o quê? Aí eles dizem: será possível? Olha, recriminando Jesus, olha, será possível que você é o único que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Jesus era varão, profeta e tal, e foi crucificado, blá blá blá. E Jesus disse: foi. Como vocês são nécios e tardos para entender tudo o que os profetas falaram, e começa a ensinar para eles. E eles começam a ouvir aquele homem falando, e começam a ouvir, e chega em Emaús, aí os homens ficam assim: rapaz, não passa não. Sabe aquela visita que você tem, que você gosta tanto, você diz: não, fica aqui em casa, come mais um pouquinho, toma um cafezinho. Aí chega assim: Jesus, vem cá. Não, Jesus não, que não sabia que era Jesus, vem, vamos tomar, não sabia nem quem era, né? Aí disse: vamos comer aqui com a gente, tá tarde, vai passar. Aí Jesus vai, consente e ficar com eles lá. Quando senta à mesa, o que Jesus faz? Parte o pão. Rapaz, é por isso que eu acho que crente tem a ver tanto com comida. Por isso que toda programação nossa tem que ter comida. Porque o evangelho está cheio de comida. A Páscoa é uma festa instituída por Deus que tem cordeiro sendo rasgado, comida em família. O tempo todo tem comida na Bíblia, registro de comida. Aí depois os meus colegas dizem que eu não bebo, mas como, que é uma desgraça. Mas porque faz parte do da nossa dinâmica de ser igreja. E Jesus vai lá, parte o pão, e na hora que Jesus dá a graça e parte o pão, os olhos deles são abertos. E eles enxergam, e Jesus desaparece da frente deles. E em outro momento os discípulos estão meio perdidão assim, Pedro sem saber nem se é discípulo mais. Meu Deus do céu, porque Jesus manda dizer às mulheres: manda dizer a Pedro e aos discípulos, porque Pedro está tão chateado. Sabe quando você faz uma coisa errada, que você não tem coragem nem de olhar para a cara da sua mulher? Nem olhar para a cara dos seus filhos? Você brigou com seu filho, errou a medida, que você não consegue nem olhar para ele, fica tentando comprar ele com um presentinho, não sei o quê. Pedro está desse jeito, ele não consegue nem encarar os seus pares, ele está perdido, ele não sabe se volta a ser pescador, se ele continua com o grupo. E eles vão pescar, porque eles tinham uma empresa de pescaria, e eles vão pescar, e quando estão pescando, Jesus está lá.
está na praia. Diz assim, lança as redes. Passaram um bom tempo, não pegaram nada. Lança as redes. E eles lançam. E João, que parece que era mais chegado, mais do peito ali, se inclina na hora da ceia, no peito de Jesus, olha para Pedro e diz assim, Pedro, é Jesus. E Pedro sai, feito louco para falar com Jesus. Quando os discípulos arrastam as redes e chegam na areia, na praia, tem peixe lá sendo assado, não sei como foi, acho que Jesus mandou algum peixe, né? Diz assim, tilápia, corre aqui, aí cai lá, porque ele tem poder sobre a natureza, e está lá, e Jesus conversa com eles. Jesus estava lá e participou com eles daquele momento de ceia também, comeu. Jesus estava, apareceu a muitas testemunhas oculares, 40 dias falando com esses homens. E depois de tudo isso, ele ainda, na presença ali daquelas dezenas de pessoas, ele subiu até os céus e foi se assentar lá no trono celestial. Nosso evangelho, o nosso cristianismo está assentado sobre um alicerce, sobre um fato real. Não é sobre mitos, nem história da carochinha que a gente vem falar aqui domingo após domingo. Nós não falamos de ressurreição como uma probabilidade, nós falamos da ressurreição como um fato. E é nisso que Atos dos Apóstolos vai nortear toda a sua discussão, todo o seu argumento. Nós existimos e somos os mais felizes de todos os homens, porque o nosso evangelho se baseia num fato. Cristo Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Nos deu vitória plena sobre o pecado e esperança de vida eterna. É vida abundante no presente que se estende por toda a eternidade para a glória de Deus. Esse aí merecia um aleluia, um glória a Deus. É isso, meus irmãos. E o Lucas deixa bem claro que ali ele esteve presente, várias testemunhas oculares, várias pessoas, depois de ele ter padecido, contrariando muitas heresias que vão vir depois, dizendo que Jesus não morreu na cruz, que Jesus não era homem. Ele diz, ele depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando de coisas concernentes a Deus. Não precisamos que a ciência comprove a Bíblia. Não fique esperando isso. Quando comprova, a gente fica feliz, né? Aquele jeito que a gente fica dizendo, está vendo aí, eu não falei? Quando comprova, a gente fica feliz. Mas a gente não precisa, porque a palavra de Deus é palavra auto-autenticável. Quando você vai pegar um documento na Polícia Rodoviária Federal, você não precisa passar em cartório, nem precisa que ninguém assine mais à mão. A gente, quando emite um documento, ele sai autenticado eletronicamente. O documento já é autenticado por ele mesmo. Você pega aquela chavezinha lá depois, se quiser saber da legitimidade, agora os cartórios fazem isso também, né? A gente tem uma cultura muito cartorial de 3 vias, documento, isso. Que eu digo o pastor que está tentando acertar o documento da Kombi. A cultura cartorial. Mas a palavra de Deus não precisa que ninguém assine, não precisa que ninguém, nenhum tabelião diga assim, é verdade o que ele diz. Não precisa que a ciência ateste, não. Ela é palavra auto-autenticável. Ela é autenticada e quem autentica é o próprio Deus. Romanos 1 nos explica o porquê dessa rejeição dos homens a essa palavra revelada, a reconhecer que Jesus de fato ressuscitou. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, diz, a partir do verso 18, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, quando a gente prega sobre Jesus, sobre a palavra, sobre Deus para um homem, a gente não está partindo de uma tábula rasa, de alguém que não tem nenhum conhecimento de Deus, porque todos temos. Até aquele que rejeita a Deus, ele tem algum conceito de Deus no seu coração.
Por isso que João Calvino vai dizer que nós somos nós não somos homo sapiens, nós somos homo religiosos. Nós temos essa necessidade de se relacionar com o transcendente, mas isso é outra aula. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Enfim, a resposta do homem à revelação, quando você olha para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, quando você olha para os meninos tocando aqui na frente, você é capaz de perceber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nos concedeu essa bênção que é a gente se relacionar com o outro e se relacionar com ele. E de percebermos a mão dele a nos fazer revelar-se através dos cânticos, através da obra, do serviço. Mas quando o homem natural olha para o outro, ele não consegue enxergar isso. Ele consegue enxergar acaso, explosões enfim. A verdade é que o Senhor Jesus esteve aqui 40 dias e deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Ao longo do livro, nós veremos coisas que, de acordo com a ciência, não poderiam acontecer. Ao longo do livro, você vai ver algumas coisas e vai dizer assim: rapaz, será que foi assim mesmo? Milagres, demonstrações de poder, coisas que talvez a psicologia ou a ciência secular vão chamar de outros nomes, ou dizer que é impossível. Mas lembre-se, nós estamos aqui e o registro de Atos é baseado num fato extraordinário e verídico, que é a ressurreição de Cristo. Ao lermos, por isso que eu botei aí no slide, a obra e a ressurreição de Cristo são premissa histórica para nós entendermos a história de Atos dos Apóstolos. Prepare-se para o que vem por aí. Ao lermos esse livro, em vez de analisarmos a explicação de uma era pré-científica, é porque eles não tinham ciência, é porque eles não entendiam bem, de repente lá o coxo, né, na entrada do templo, ele estava na verdade com a virose, e estava assim, e quando ele ouviu aquela palavra, Pedro levantou ele pela mão. Em vez de analisarmos a explicação de uma era pré-científica, em que as pessoas tentaram explicar fatos através de eventos sobrenaturais, devemos analisar com os olhos da fé, com a mesma certeza incontestável, quer você concorde ou não, de que Jesus ressuscitou, e aquele que tem o poder de vencer a morte, continua trabalhando. O mesmo Jesus que ressuscitou, que mandou o seu Espírito para capacitar esses homens, continua trabalhando. Desde 2000 anos atrás até hoje, ele continua trabalhando, capacitando seu povo, capacitando a sua igreja, cumprindo a vontade do Pai, estabelecendo o seu reino. Versículo 4 e 5. E aí a gente tem algumas aplicações também. Versículo 4 e 5. E comendo com eles, olha, comendo, novamente, ele fez questão de registrar que ele estava comendo. Não me recriminem. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No versículo 2, nós vimos que Jesus deixou ordens específicas para a sua igreja, e Cristo esperava que a igreja cumprisse a tarefa que ele tinha passado. E a gente vê lá no final dos evangelhos: ide, diz Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Era a ordem de Jesus, que eles fossem, pregassem, batizassem,
E Jesus esperava, então, que essa tarefa fosse cumprida. E o livro trata, então, de Deus operando por meio desse povo falho, desses 11 aqui, que ainda estão, talvez, um tanto confusos e extasiados ali com a presença de Jesus ressurreto. Lucas escreve um livro de história e não um manual de plantação de igreja. Esse é uma verdade interessante, porque algumas pessoas pegam o livro de Atos e dizem, então é isso, então eu vou usar Atos como base para a gente plantar a igreja, para a gente começar, para a nossa igreja trabalhar dessa forma. E a gente quer que os eventos que aconteceram em Atos, os eventos de glossolalia, de línguas estranhas, os exemplos de ação extraordinária do Espírito Santo de Deus aconteçam hoje. Senão a gente acha que não está agindo de acordo com a vontade de Deus, não está crescendo, não está plantando igreja de acordo com o que Deus determina. Não percam de vista, ele não deixa de ser um registro histórico. Ok? É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem princípios para nós hoje, é a história da continuidade da obra de Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, mas não é um manual de plantação de igreja. Não parece ser esse o objetivo de Lucas aqui, ao escrever para Teófilo e para nós, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de deixar, olha, esse manual aqui, estou deixando com vocês um manual para vocês começarem a igreja. Não parece ser essa a visão correta ao enxergarmos o livro de Atos dos Apóstolos. A ressurreição de Cristo é o fato histórico para continuarmos. Esse é o fato que deve fazer ou nos motivar para que nós continuemos trabalhando. Qualquer coisa que nós fazemos, movido pelo fato de que nosso Senhor está vivo e atuando, traz outro significado ao trabalho. E aí os psicólogos gostam muito de falar de ressignificação. Então eu quero convidar e convocar a Igreja do Catolé a ressignificar os seus atos de serviço aqui na igreja. Nenhum trabalho se torna pequeno e insignificante. Eu pregando aqui sobre em Atos também, aquela história de Herodes, não foi? Sobre a morte de Herodes, eu acho que eu falei um exemplo de um ditado, de uma história francesa, que se contava de que um ancião tinha chegado para algumas pessoas que estavam trabalhando numa construção e perguntou para o primeiro, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou quebrando pedra. Quebrando pedra, eu só faço isso, uma atrás da outra e tal, e quebrando pedra. Aí perguntou para o outro, o que você está fazendo? Estou quebrando pedra, porque o meu patrão fica mandando quebrar pedra, e é o tempo todo, e eu tenho que quebrar pedra. Aí perguntou para o terceiro, e disse, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou construindo um castelo. Fazendo a mesma coisa os três. Mas só um tinha a visão holística do seu trabalho. Ele sabia a finalidade para que ele estava fazendo e trabalhando. Isso traz todo o significado diferente do que ele está fazendo. Então não importa o que você está fazendo aqui, você está carregando caixa de som, você está carregando a cadeira, você está cuidando da ordem do culto aí como os diáconos, você está louvando aqui, tocando, arranhando o violão, você está dirigindo um momento de oração, você está cooperando, levando pessoas lá para a congregação de Pedra d'Água, de Cabaceira, está trabalhando com ação social. Não importa a menor coisa que você faça aqui na igreja, a menor coisa que você faça no serviço da obra do Senhor, para tirar o rótulo de igreja. Porque você faz, não é por causa da coisa em si, mas é porque você está consciente da ressurreição de Cristo, e isso traz um significado diferente para o seu trabalho. Você está continuando a história da igreja, o seu mover de cadeira para levar lá para dentro, para ajudar os adolescentes e jovens, é parte da história de Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo na sua igreja. Não há trabalho insignificante na obra do Senhor, não há tarefa pequena demais que não precisa ser realizada com essa perspectiva. Esses homens aqui, vão estar absolutamente convictos dessa verdade, da ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou, e por isso eles têm essa vitória sobre o pecado e esperança de vida eterna. Jesus então passou esses 40 dias ensinando sobre o reino, e Jesus nunca dá uma tarefa para ninguém sem equipar antes. Só vocês vão? Aí, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? E como é que a gente vai cantar? E como é que a gente vai pregar? Hein? Vocês acham assim que o pastor, ele é uma pessoa que nasceu, e quando as primeiras palavras dele que ele disse à dona Rosemary e a seu Semil foi,
Vou pregar, papai. Né? Ele nasceu pensando nisso. Aí ele prepara, faz os estudos, ele vem aqui para frente, aí diz assim, estou plenamente capacitado para ensinar hoje de manhã, para pregar, para dirigir esse culto, eu estou plenamente. Os diáconos, você chegasse, não, o cara, não, é isso mesmo. Ivandro nasceu para isso. O cara, ele vem para aqui para o curso, não, vou arrebentar hoje de manhã, vou lá organizar as coisas e tal. Estou pronto. Você acha que a gente faz assim a obra do Senhor? Não. A gente não faz assim, não. Parte do medo e insegurança para pregar e servir na obra é porque achamos que não temos o suficiente para realizar a tarefa. A gente acha que não tem o suficiente. Aí tem algo que eu não sei tocar direito, eu não sei cantar. Eu não canto como... eu não canto como, sei lá quem canta aqui, eu não canto como Iana, eu não toco como Neto, não, tá vendo que eu não vou me envolver com o negócio. Eu não ensino lá como as tias, chegar lá em cima, me ensinando e tal, e desenho, e não tá vendo que eu não vou me envolver com um negócio desse. E parte do medo da gente, da insegurança, da gente servir na obra do Senhor, aí então eu não prego, porque eu não prego como o pastor Flauber, como o pastor Eg. Parte do nosso medo é essa insegurança que nós temos, porque a gente acha que não tem o suficiente para realizar a obra. Deixa eu dizer uma verdade para vocês. Sempre vai ter gente fazendo melhor que você. Sempre. Se você acha que para servir você tem que ser o melhor, você não vai servir nunca. Começa a colocar o seu coração diante do Senhor para que o Espírito Santo esquadrinhe seu coração, para tirar esse orgulho do seu coração. Sempre vai ter gente servindo melhor, fazendo melhor que você, sempre vai ter. E é por isso que nós fazemos, não baseado na nossa capacidade, não baseado no nosso conhecimento, não baseado na nossa expertise. A gente procura se aprofundar no conhecimento da palavra, a gente procura estudar mais, a gente procura desenvolver a técnica, é bom que seja assim. Mas o culto não é um lugar de especialistas em música, não é um lugar de especialistas em pregação, não é um lugar de especialistas em diaconia e serviço. O culto é o lugar de pessoas imperfeitas que confiam e dependem exclusivamente do Espírito Santo de Deus para que a sua obra, o seu serviço seja aceito. Isso é igreja, meus irmãos. Isso é igreja. O equipamento é fundamental. Para eu trabalhar, eu saí em Honda, eu uso quase 10 quilos de equipamento no meu corpo. Quando eu já me pesei uma vez, com colete, capa de colete, e bastão, e não sei o quê, e arma, e munição, pesei quase 10 quilos a mais. Mas é fundamental. Pode dizer, não, mas você vai ficar com dor nas costas? Possivelmente. Pode ter algum problema? Possivelmente. Mas é fundamental. Aquilo pode garantir a minha sobrevivência em determinadas situações. Para servir na obra do Senhor, você não precisa ser bom. Você precisa tocar como Timóteo. Você até que pode tocar, né? Timóteo. Você... bichinho de Timóteo. Você não precisa ser excelente em nada, não. Você só precisa ter o equipamento certo. Você precisa ter um equipamento, e o equipamento é o Espírito Santo de Deus, que Ele outorgou ao seu coração, quando você abriu o seu coração para Ele, quando você se arrependeu dos seus pecados, e foi batizado por esse Espírito Santo, recebeu a capacitação para ser corpo de Cristo, unidade orgânica, indissolúvel que você é agora, e por isso você serve. É assim que nós servimos na obra do Senhor. Já me perdi todo aqui no meu esboço. Palavras de João Calvino. O Senhor designou um certo tempo para o envio do Espírito, para que o milagre fosse mais aparente. Esse momento espetacular que nós temos aqui, não é porque a gente... é porque eu não falo em línguas ainda, eu não recebi ainda o momento aqui é especial, porque o momento histórico é especial. Jesus está indo para o céu e está enviando o seu Espírito pela primeira vez, de forma poderosa e plena, e ele marca essa história no Pentecostes, e por isso ele reserva um local e um momento especial para o envio do Espírito, para que um milagre fosse mais aparente. Mais uma vez, ele fez com que
descansassem um pouco para que pudesse expor melhor a grandeza daquele negócio que estava prestes a cometer com eles. O sinal, aí ele fala sobre batismo, né? No encerramentozinho aí do texto ele fala sobre o batismo, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O sinal exterior, o sinal do batismo que é exterior, olha para a promessa que é Cristo. João Batista tinha falado isso. Só olha, vocês vêm até mim e eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo. E esse batismo que ele está se referindo é o batismo do Espírito Santo. E é o sinal interno agora. Não adianta a gente ter o sinal externo do batismo, aqui faz parte do rol de membros, se não temos o sinal interno, interior, do batismo do Espírito Santo em nosso coração, a presença de Cristo em nosso coração. A fé atrai o sinal externo para o interior. E o sinal não deixa de ser sinal, pois reconhece em Cristo como o único autor da graça. O sinal exterior não é o alvo da fé, nem mesmo o sinal interior do batismo do Espírito Santo, que sim deve ser crido como capacitação necessária para o exercício dos dons e da fé em Cristo. Queridos, aqueles irmãos ali, eles eram capazes ou dependentes? Eles não eram plantadores de igreja em potencial. Nenhum deles fez Andrew Jumper, nem seminário. Eles não eram plantadores em potencial, não fez centro missiológico de missões, CTM, nada disso. E nem nós não somos sábios o suficiente para, com a nossa sabedoria, pregar a palavra, estender o reino. Nem somos corajosos para irmos na nossa própria coragem, como aqueles homens não eram. Porque a obra deve sempre ser feita na dependência do Espírito Santo. Não de acordo com estratégias humanas, e é bom que nós tenhamos alguma estratégia para pregar e estender o reino, mas é feito de acordo na dependência de Deus. E se a gente não for bem sucedido? E se quando eu pregar eu ficar envergonhado? E se eu não souber servir direito, e se eu vier aqui na frente e errar tudo? Não se preocupe. O Espírito Santo que capacita, ele é o Paráclitos. E a palavra Paráclitos no grego, ele significa que ele é o consolador. Ele é o encorajador. Ele é aquele que é o consumador da obra. Sabe que tem dia que a gente prega e que quando termina de pregar, a Clênia diz assim: e aí, como é que foi? Eu digo: sei não. Acho que... E aí, sem ter nem do que, chega um irmão, a irmã diz assim, conversa comigo: rapaz, essa palavra falou meu coração a partir de hoje. Olha, o Senhor, eu quero fazer isso aqui na obra. Porque não depende de mim, nem da minha própria avaliação da mensagem do sermão, não. Depende do Espírito Santo de fazer a sua obra. Então, quando você achar que não foi bem sucedido na pregação, quando você achar que o seu trabalho de ação social, o seu trabalho de serviço aqui na igreja, o seu trabalho de ensinar as crianças não foi tão bem assim, se console na presença do Senhor. Busque o Espírito Santo como esse consumado. Quem vai consumar a obra é o Espírito Santo. Quem vai marcar a obra no coração das crianças não é a forma lúdica de você apresentar o texto, mas é o Espírito Santo falando através da sua palavra, falando através da sua vida. Então, se encoraje nisso. Crie coragem. Tome coragem. Fale, pregue, ensine. Se disponha a servir. O Espírito Santo trabalha com gente fraca e complicada. Era isso que o grupo era. É isso que nós somos. Um bando de gente fraca e complicada. E é isso que trata o livro de Atos. E é por isso que a gente tem tanto a ver com ele. É a história de um bando de gente complicada e fraca que alcança os confins da terra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lucas não esconde as falhas, as discussões, as prisões, as partes difíceis, as partes ruins. O Evangelho é a boa notícia que há salvação para pessoas como nós. E Jesus, na sua obra, usa gente como nós, apesar de nós. E aprove a Deus usar para que a glória seja dele.
usar gente tão incapaz como eu e como você. Aqueles que se tornam grandes não são grandes pela sua capacidade, são porque são humildes, são porque servem, são porque não procuram a sua própria glória, são porque estão o tempo todo aos pés da cruz, com desejo de servir e ser o menor entre os crentes. Lembra que Jesus ensinou isso? Você quer ser o maior? Vocês vão ser grandes, mas quem quer ser o maior seja o que serve, seja como o menor. Não temos ideia de como o Espírito Santo pode nos usar. Não tem ideia como o Espírito Santo pode usar essa igreja. Com congregações, com trabalho de ação social, com ensino de criança, não temos ideia. Mas não tenha medo de se envolver, por causa do tamanho da obra. A obra é grande, é. Muita coisa para fazer, muito. Dá medo? Dá. Mas não tenha medo de se envolver, porque o Senhor Jesus, que é quem está fazendo a obra, Ele não parou, Ele só está em outro lugar. Ele enviou o seu Santo Espírito, Ele próprio, o Espírito Santo, para nos capacitar a fazer a obra. Queridos, nós precisamos de gente pequena, como você e como eu. Nós precisamos de gente medrosa, como eu e como você. Nós precisamos de gente assim na música, nós precisamos de gente assim encarando seminário, missões transculturais. E é tão difícil? Mas nós precisamos de gente assim para ir, gente pequena e temerosa, para fazer talvez a mais difícil de todas as tarefas, cuidar das crianças, ensinar elas. Eu olho para aqueles meninos, está com medo, tá bem. Quando a gente sobe aqui no púlpito, tem uma história que acho que eu ouvi o pastor Robson Grangeiro contando uma vez, de que o cidadão foi falar sobre o Salmo 23, ele subiu num palco, ele começou a falar e de todas as do hebraico e de todo o contexto histórico e teológico, que isso não tem nada de errado, mas ele falando, e as pessoas cochilando e dormindo, ele tentando expor lá a monografia dele e simplesmente não agradou ninguém. E ele fica contrito com aquela realidade, ele desce do palco, já chorando e extremamente consternado, em prantos, e ele encontra com seu orientador, uma pessoa mais sábia que ele, e ele pergunta: o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? E ele disse: se você tivesse subido como você desceu, todas as pessoas teriam sido impactadas com a mensagem. Porque aos pés do Senhor nós precisamos está em quebrantamento, em humildade, em humilhação, porque a obra foi dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele, somente a ele. Essa é a verdade da história da igreja, deve ser a verdade dessa igreja. Só a ação sobrenatural do Espírito Santo explica como a igreja se preservou, apesar da perseguição, e Deus a preservou apesar da própria apostasia, e nós estamos aqui hoje. Só a mão de Deus, o Espírito Santo de Deus, explica como é que nós chegamos até aqui. A história da igreja continua, e Jesus morreu, ressuscitou e nos libertou da morte eterna, nos chamou para fazer parte dessa história, para fazermos parte dessa obra no poder do Espírito Santo, seguindo os mesmos mandamentos, servindo o mesmo Senhor e com a mesma esperança. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a Igreja Presbiteriana do Catolé, não é nem mesmo sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, é sobre Cristo, é sobre ressurreição dos mortos, é sobre o seu Espírito Santo agindo em nós e através de nós. A pergunta que vocês vão levar para casa hoje é: nós vamos continuar escrevendo essa história? Vamos orar? Deus eterno e bendito, Tu és Deus sobre tudo, sobre todos. Santo, santo, santo é o Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus da aliança, Yahvé. Tu és o Elohim, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tu és o Senhor da nossa redenção, que providenciaste desde os tempos eternos, Senhor. Mas aprove a Ti, ao escrever a história,
escolher pessoas imperfeitas, falhas, complicadas, Senhor, como nós, para tocarmos essa obra adiante, na capacitação do Teu Santo Espírito, no poder desse Espírito Santo. Tem misericórdia, Senhor, porque medrosos como somos, covardes, preguiçosos, mundanos, muitas vezes, Senhor, temos nos retraído e temos deixado, Senhor, de continuar essa história, de continuar a escrever essa história. Tem compaixão de nós, Senhor. Pela Tua graça, nos insere no Teu plano eterno, nessa história tremenda, nos usa com o poder do Teu Santo Espírito, para que a glória seja Tua, Senhor. Ó, a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó Deus, toma as nossas vidas, Senhor, aqui nesse pequenino rebanho, fora dele, Senhor, aonde o Senhor quiser nos usar e que possamos nos expor a servir, independente da visibilidade do trabalho, independente da complexidade do serviço. Levanta em nosso meio, Senhor, missionários para o sertão, para as comunidades ribeirinhas, para os surdos, ó Deus, para missões transculturais. Levanta em nosso meio pastores. Ó Deus, concede-nos com o Teu Santo Espírito a bênção de podermos pregar nos bairros aqui dessa cidade onde não há igreja evangélica. Ó Deus, nos dá a graça de alcançarmos a internet, a rede mundial com a pregação do Evangelho. Concede-nos, ó Deus, a nós, Teus servos, limitados que somos, pelo poder do Teu Santo Espírito e porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Concede-nos, ó Deus, a bênção de participar desta obra, para a glória do Teu nome. Na música, no templo, no serviço nas sociedades, na diaconia, ó Deus, com as crianças. Usa-nos, ó Deus, completa a Tua obra. Concede-nos essas bênçãos, ó Pai, no nome bendito, santo, eterno, poderoso, daquele que ressuscitou dos mortos e que traz sentido a esta obra e às nossas vidas. O Senhor ressurreto, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ti seja a glória, a honra e o louvor desde agora e pelos séculos eternos. Amém. Amém. Deus nos abençoe.